Abra comigo, irmãos, a palavra do Senhor, no livro de Crônicas, capítulo 16. Hoje é meio que uma continuação de semana passada. Não foi proposital isso, mas na leitura semanal, essa história me chamou a atenção, e depois que eu percebi que ela era uma continuação, não bem uma continuação, mas é bem próxima a cronologia dessa história, da que nós vimos na semana passada. 1 Crônicas, capítulo 16. Quantos lembram semana passada da ministração sobre Roboão e Jeroboão? Diga amém. Então, aí vamos mais ou menos continuar. Primeira Crônicas 16. Gente, eu acho que é segunda. Desculpa, tá? Marquei errado aqui. 2 Crônicas 16. Isso. 2 Crônicas 16, vamos a princípio ler só o versículo 12. Esse versículo me chamou muita atenção e me fez meditar um pouco nessa história e preparar essa mensagem. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas somente dos médicos. O tema da ministração é: não devemos parar de clamar ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai, diante da Tua palavra, Senhor Deus, nós queremos consagrar nossas vidas, nossa mente, Senhor. Não queremos, Pai, tratá-la com indiferença, Senhor, porque a Tua voz falando conosco. Abrimos o coração a Ti, Senhor. Declaramos que reverenciamos e achamos séria e poderosa essa palavra para falar conosco, para mudar nossas vidas. Não queremos dispersar nossa mente agora, Senhor, com os pensamentos de amanhã, as preocupações da nossa vida, Senhor. Mas queremos dedicar esse tempo a Ti, consagrar esse tempo a Ti, para que possamos ser, Deus, ricamente abençoados e ministrados por Ti. Amém. Eu quero dizer aos irmãos que não fique durante a mensagem, ministração, olhando outras coisas no celular. Eu sei que muitos leem a Bíblia no celular, né? Não quero aqui dizer que quem mexe no celular não está vendo a Bíblia, mas às vezes uma notificação que aparece, uma mensagem no WhatsApp, ou um gol do time que você gosta, né? Por favor, desliga isso agora, para que você possa entender a palavra de Deus. Se você não consegue, não tem esse domínio próprio, então desliga o celular, para que você não perca, não seja apenas um momento de corpo presente aqui, com a sua mente em outro lugar. Amém? Vamos estar realmente inteiros aqui nesse momento. Amém? Então, irmãos, essa nossa ministração de hoje fala sobre o rei Asa, né? E o rei Asa, ele era bisneto de Salomão, filho de Davi, aquele Salomão que nós vimos na semana passada, aquele rei sábio que terminou, infelizmente, o final da sua vida adorando outros deuses. Então, Asa era bisneto de Salomão, ele era neto de Roboão, o personagem da ministração de semana passada. Roboão, que era filho de Salomão, que foi aquele rei que não ouviu o conselho, aquele rei que escutou o conselho dos jovens, não ouviu o conselho dos sábios, né? E tomou aquela decisão errada, que ocasionou a divisão do reino. Então, Asa era neto de Roboão. Roboão foi o primeiro rei de Judá, do reino do sul, da divisão, o primeiro reino. E Asa foi o terceiro rei desse formato de reino dividido, né? Primeiro foi Roboão, o segundo foi o pai, né,
de Asa, que foi Abias. Ele foi um rei que diz a palavra de Deus que ele foi temente ao Senhor. Um rei que ele começou a fazer uma restauração em Judá, porém o reinado dele durou só 3 anos. Ele não fez nada que desagradasse ao Senhor, foi um rei temente ao Senhor, começou a fazer uma limpeza com relação à idolatria, mas o reino dele foi curto, 3 anos só. E o filho dele, que é a pessoa em questão do texto de hoje, o rei Asa, assumiu o trono no seu lugar. O rei Asa, ele reinou sobre Judá, Reino do Sul, por 41 anos. E os 10 primeiros anos do reinado dele foi um reinado de paz. Um reinado sem nenhuma batalha, sem nenhuma guerra. E naquela época, gente, isso era uma coisa muito rara. Sempre tinha uma nação brigando com outra. Ele passou os 10 dos 41 anos de reinado dele, os 10 primeiros anos, com uma grande bonança, onde ele pôde fortificar as cidades, se preparar militarmente. Então foi um reino muito abençoado. E vamos ver um pouquinho hoje uma visão geral, assim, total, sobre o reinado de Asa, né? Vamos começar então pelo capítulo 14, o versículo 1. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor. E em seu reinado, o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Então Asa, ele continuou, irmãos, aquilo que o pai dele, Abias, tinha começado, certo? O pai de Abias, que foi Roboão, aquele rei que falamos semana passada, ele fez tudo que o Senhor desaprova. Ele foi um rei idólatra, ele foi um rei que realmente não buscou o Senhor e levou a nação de Judá, né, o povo de Deus, o povo do Reino do Sul, porque aqui nós temos que entender uma coisa, né? Como houve a divisão do reino, cada reino segue a sua história, né? Estamos falando da história de Judá, mas enquanto isso está acontecendo lá no norte, que é o reino de Israel, a história do povo de Israel também, né? Nesse momento Israel se divide, estamos falando apenas do reino do sul. Então Roboão fez o reino do sul totalmente ficar desagradando ao Senhor. Então o povo começou a construir altar idólatra, o povo começou a buscar outros deuses, se afastar do Senhor, né? Quando o rei Abias assumiu no lugar de Roboão, ele começou a botar ordem, e agora Asa, ele continua fazendo essa limpa, irmãos. Fazendo essa limpando a sujeira que o seu bisavô tinha deixado. Limpando a sujeira que a nação de Israel, seu avô tinha deixado, e o seu bisavô também tinha deixado. Porque antes de Roboão assumir, Salomão também tinha feito isso. Então já vinha 2 reis com altares idólatras, e agora ele tinha essa missão de desfazer essa cultura idólatra. Então, imagina só, né, um povo de Deus, o rei ter que ficar derrubando altar idólatra de outros deuses. Então o rei tinha que ter uma certa coragem, porque ele enfrentava uma cultura implantada já por anos, né? Mas ele se dispôs a fazer isso. Aí, contra aquilo que estava sendo
ensinado aos anos, e ele começou bem o reino dele, fazendo o povo buscar ao Senhor. Ele, como autoridade, ele tinha essa autoridade em Deus para fazer isso. Como líder, ele convocou o povo a buscar a Deus, e o povo começou a buscar a Deus. Foi tão tremendo o reinado dele, que, para você ter uma ideia, tinha gente do reino do norte, lá de Israel, que vinha morar no reino do sul, porque o reino dele, eles temiam ao Senhor, que lá no reino do norte estava tudo virado. Então tinha gente que vinha do reino do norte, morar em Judá, para poder buscar ao Senhor. De tanto que esse rei começou a trazer ao povo esse desejo de buscar e voltar a buscar a Deus. Versículo 6. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Olha só, irmãos, ele deu descanso para o reinado. Quando nós buscamos a Deus, irmãos, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos a sua presença, o Senhor, ele nos dá esse descanso. Muitas vezes, mesmo em meio a lutas e guerras que são travadas, ele nos dá esse descanso. Quando nós buscamos a presença do Senhor, não são as adversidades que nós passamos que tiram a nossa paz. Ele propôs o seu coração e buscar ao Senhor. Aqui está simbolizado como paz, a ausência, de conflitos e guerras. Mas em nossa vida, irmãos, a paz do Senhor, ela se estabelece quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração. Muitas vezes nós estamos atribulados de espírito, nós estamos com o coração totalmente perturbado, com a mente perturbada, e às vezes queremos descobrir o porquê estamos assim. Irmãos, geralmente é porque não estamos buscando ao Senhor, não estamos na sua presença, não estamos diante do Senhor em oração, em clamor, confiando no Senhor, depositando nele a nossa esperança. Aqui prova que, enquanto ele esteve buscando ao Senhor, o Senhor deu descanso para ele. Versículo 8. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças. 280.000 benjamitas, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Então ele tinha um exército, um total de 580.000 soldados preparados, com escudos grandes, escudos pequenos, lanças. Esse era o exército de Asa. Ele conseguiu, nesses 10 anos de paz, montar esse exército, essa equipe militar, para uma necessidade que até então não havia precisado. Olha o que fala o versículo seguinte agora. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maresa. Olha só, ele tinha 580.000 soldados com seus escudos, alguns pequenos, outros grandes, e o outro exército tinha 1 milhão de soldados e 300 carros. Isso na época era um avanço pela velocidade dos carros, e o exército de Asa andava a pé, eles tinham carros de guerra. Esse era o exército que veio contra ele. Humanamente falando, que exército ganharia? O dos etíopes, muito mais preparados, quase o dobro de homens. Olha o que fala o versículo seguinte. Asa saiu para enfrentá-los, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor,
Não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Meu irmão, uma oração totalmente entregue. Senhor, eu sei que eles são maiores, eu sei que eu não tenho condição de vencer esse exército, mas tu tens, Senhor. Tu és um Deus grande, tu és o Deus dos exércitos, o Deus das batalhas, e o Senhor pode fazer essa vitória acontecer para o nosso exército. Irmãos, ele depositou no Senhor a confiança dele. Ele não olhou para o exército dele lá, alguns com os escudinhos pequenos, outros com os escudos maiores, todo mundo no chão lá, a pé. Aí aquele exército enorme do inimigo, com seus carros de guerra, e falou, pronto, deu, acabou. Não, ele foi ao Senhor. Senhor, está na tua presença, Senhor. Senhor, eu confio em ti, que o Senhor pode fazer. Versículo 12. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. Irmãos, mesmo numa situação de desvantagem, Deus entregou a vitória para Asa. Isso é um milagre, irmãos, que acontece quando eu e você confiamos no Senhor. Tem situações em nossa vida, irmãos, que parecem impossíveis de acontecer algo favorável. É nessa hora que Deus está provando a nossa fidelidade e está querendo tirar de nós um perfeito clamor e um perfeito louvor. É nessa hora da adversidade que Deus quer extrair de nós a mais sincera fé e devoção, de declarar a Ele que nós cremos que Ele pode fazer. Irmãos, quando tudo está bem, é fácil crer. Ele passou 10 anos sem nenhuma batalha. Quando veio a primeira batalha, o que ele fez? Ele foi aos pés do Senhor. Senhor, eu me preparei esses 10 anos, porque eu sabia que uma hora ia vir uma guerra. Estou aqui com o meu exército. Ele é insignificante comparado a esse exército dos etíopes. Mas eu sei que tu és um Deus grande e tu podes fazer. Pergunto a você, meu irmão, o que você faz quando se levanta uma situação diante de você que é maior do que você pode transpor? Você se desespera? Você reclama? Você murmura? Você questiona Deus? Por que Deus? Por que isso acontece comigo? Ou você dobra o seu joelho e você clama ao Senhor e diz, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou incapacitado para isso, mas tu és grande, tu pode fazer. Meu irmão, qual é a tua decisão? Qual é a tua postura? Qual é a tua atitude nesse momento? A palavra nos ensina, meu irmão, se nos humilharmos diante da mão potente de Deus, Ele nos exaltará. A carta de Tiago fala sobre isso. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, reconhecer que nós não somos nada. Só que, infelizmente, nós achamos que nós somos alguma coisa, e nós sempre vamos tentando, lutando com as nossas forças, achando que nós somos capazes de tudo, e nós não somos capazes, irmãos, sem a força do Senhor em nós. Asa, pela força do Senhor, derrotou um exército que era o dobro da força que ele tinha. Vamos agora, irmãos, para o capítulo 15, versículo 1 e 2. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Ele saiu para encontrar-se com Asa, e lhe disse, escute-me, Asa,
e todo o povo de Judá: o Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Olha só, meu irmão, Deus manda o profeta falar com ele e dizer: tu quer continuar vencendo? Busca ao Senhor. Busca ao Senhor. Enquanto você estiver com o Senhor estará com você. Sabe o que acontece, irmãos? Nós queremos que o Senhor esteja conosco, mas não queremos estar com o Senhor. Nos achegamos a Deus apenas em situações onde nós precisamos de Deus. Como se Deus fosse lá, aquele banco que nos serve de empréstimo quando as coisas apertam, ou como se Deus fosse um pronto-socorro que nos atende apenas quando estamos doentes. Não queremos ter contato com Deus apenas no momento que precisamos, aí recorremos a Ele. O Senhor deixa bem claro: se vocês estiverem com o Senhor, vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Irmãos, Deus não promete a nós ausência de dificuldade. Não promete isso. Mas Ele promete a sua presença. O que nós precisamos é da sua presença. Se tivermos a sua presença, as dificuldades virão. E nós conseguiremos suportar. Sem a sua presença, não conseguiremos, irmãos. Eu acho lindo a frase que Moisés diz para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou tirar o pé desse lugar, eu não vou continuar nesse deserto. Porque Moisés sabia que sem a presença do Senhor não tinha como. Irmãos, nós precisamos estar com o Senhor, precisamos estar ligados com Cristo, irmãos. Quer ter a presença do Senhor? Fica ligado com Cristo. Não trata com Deus apenas de uma forma ocasional, em momentos de necessidade, de dificuldade, aí você vai e pede algo para Deus. Não, meu irmão, fica ligado com Deus, confia as tuas dificuldades, os teus desafios, aquilo que você tem necessitado, confia a Ele em todos os momentos. O Senhor estará contigo, se você estiver com Ele. Essa é a grande pergunta, irmão. Será que você está com o Senhor? Será que você realmente está com o Senhor? Você tem levado a sério essa vida devocional com Deus? Estar com Deus? Repetimos aqui diversas vezes: estar com Deus não é só vir no culto, irmãos, isso é pouco. É bom demais, mas é pouco. Estar com Deus vai além de um compromisso semanal. É uma vida. E o Senhor alerta ele, alerta o rei Asa: eu estarei com vocês, se vocês estiverem comigo. Versículo 8. Asa ouve esse chamado de atenção do Senhor. E olha o que ele faz. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Odede, o rei Asa encheu-se de coragem. Ele já estava num processo de restauração, mas tinha muita coisa para ser feita ainda. Ele teve que se encher de coragem. Para quê? Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Ele continuou limpando aquilo que ele não tinha tido coragem até então de fazer. O Senhor falou que é para estar com ele, então vamos lá, vamos continuar essa limpeza. Vamos limpar o altar do Senhor. Irmãos, o altar do Senhor estava sujo, tinha idolatria, não estava mais sendo usado. Ele restaurou o altar do Senhor, e o texto continua dizendo que ele sacrificou muitos animais ali, no altar do Senhor, em holocausto ao Senhor.
voltou a adoração a continuar. Versículo 16, olha o que ele fez mais aqui, irmãos. O rei Asa chegou até a depor a sua avó, Maaca, da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Meu irmão, tinha uma rainha lá, idólatra, no trono. A avó dele estava lá. Maaca era filha de Abisalão, um filho totalmente perturbado que Davi teve. E ela estava no trono, ela era uma rainha idólatra. Asa falou o seguinte: já que é para ser sério com Deus, já que é para estar realmente em conexão com Deus de verdade, vamos limpar tudo. Nem parente. Ó, vó, te amo, querida, sai do trono. Vai te consertar com Deus. Meu irmão, tirar do trono um rei, não é assim não, tá? Um rei e uma rainha. Mas ele teve coragem. Por quê? Ele queria estar com o Senhor. Porque o Senhor falou: eu estarei contigo, se tu estiveres comigo. E ele continuou essa limpeza na nação de Israel. Capítulo 16, versículo 1. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, agora estamos falando do rei de Israel, reino do norte, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram o meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora, rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades, armazéns de Naphtali. O que aconteceu agora, irmãos? O rei Baasa, que era o rei do reinado do norte de Israel, atacou e fortificou, ou seja, ele cercou a cidade como se estivesse dominando aquela cidade. Ficou rodeando a cidade, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Qual era a intenção com isso? Que ou eles se entregassem, ou eles morressem de fome. Sitiou a cidade e esperou. O que o Asa fez? Fez um acordo. Fez um acordo com Ben-Hadad, que era o rei da Síria, e falou o seguinte: olha, estou te mandando prata, ouro, tudo do templo do Senhor. Ele tirou tudo do templo do Senhor e enviou para o rei das nações pagãs, para que esse rei fosse atacasse Israel e libertasse ele. Você consegue perceber a diferença da atitude de Asa do começo do seu reino para agora, 36 anos de reinado que ele teve? O que Asa tinha feito até agora, quando acontecia uma situação assim? Ele clamava ao Senhor. Ele buscava o Senhor. Agora ele fez o quê? O texto diz que ele tirou aquilo que era do Senhor, que era consagrado ao Senhor, e entregou ao inimigo. Que Ben-Hadad era o rei da Síria, era um inimigo, era um comandante, da Síria. Ele era alguém que poderia prejudicar a própria nação de Judá. E aí começou o início da queda de Asa.
Versículo 7. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso, os etíopes, aqueles que eles venceram lá atrás, que tinham 1000 soldados, por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, como uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Então o Senhor falou para ele: já não tinha feito isso por ti? Já não tinha te ajudado numa situação tão difícil que tu passou? Tu não clamou a mim, eu não te ajudei? Asa esqueceu, irmãos, o que o Senhor já tinha feito na vida dele. Infelizmente, meus irmãos, meus queridos, isso acontece conosco também. Nós esquecemos o que o Senhor fez por nós, quantos milagres temos visto em nossa vida, e nós esquecemos aquilo que o Senhor já fez. Basta se levantar uma nova adversidade, que nós ficamos desesperados, e tomamos atitudes sem consultar o Senhor. O Senhor falou para Asa: eu já tinha feito por ti algo muito maior do que isso, e tu nem clamou a mim. Versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Quando a palavra fala vidente aqui, irmãos, é o mesmo que profeta, tá? Era uma forma que chamava-se profeta na época. Não tem a ver com esses videntes, né, que preveem o futuro, nada disso. Então, assim, ó, o Senhor deu uma sentença para ele. Asa, então é do teu jeito que vai ser? Então daqui para frente, tu vai estar metido em guerra. O que Asa fez, irmãos? Ele poderia muito bem entender que Deus falou com ele, que Deus repreendeu ele, mas o coração dele estava endurecido. Ele pegou o profeta e colocou na cadeia, irmãos, e começou a perseguir algumas das pessoas do povo, que quem sabe tinham o mesmo pensamento contra ele. Olha só a loucura, meu irmão, que Asa entrou. Como ele começou o reino dele, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, entregando ao Senhor, como Deus lidava e tratava com ele, agora ele estava metido nessa loucura do seu próprio coração. Versículo 12, que lemos no início. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado com uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, ele não buscou ajuda do Senhor, mas somente dos médicos. Estamos aqui no 39º ano do seu reinado, que durou 41 anos, então faltavam 3 anos para a sua morte. Ele estava agora acometido com uma grave doença nos pés, e ele não clamou ao Senhor. Faça um exame de consciência agora, meu irmão, na sua vida, sobre a história do rei Asa. E responda para você mesmo, qual é a sua primeira atitude
Quando algo se levanta na sua vida, confrontando algo que você está passando. Qual é a sua primeira atitude quando alguém fica enfermo na sua casa? Qual é a primeira atitude quando as coisas financeiras não vão bem? Qual é a primeira atitude quando você, quem sabe, não está num bom relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo? Qual é a sua primeira atitude? A palavra de Deus, ela não, de forma nenhuma, ela condena que buscamos ajuda de médicos. Eu até umas semanas atrás ministrei algo sobre isso aqui. Que não tem problema nenhum você buscar médico, que você tomar um medicamento, não tem problema nenhum. A questão toda aqui é que ele não buscou ao Senhor. E muitas vezes nós somos levados pelo desespero, pela falta de fé, e fazemos tudo, menos clamar ao Senhor. A primeira coisa que vem é o desespero, é a murmuração, é o desejo de dar um remédio rápido, procurar um médico rápido, e não sequer clamamos ao Senhor e pedimos a ajuda do Senhor para resolver a situação. Deus poderia estar operando em nossas vidas muito mais do que tem operado, se usássemos da fé para clamar, irmãos. Quantas vezes na minha casa, irmãos, das vezes que eu me propus a fazer isso, também falhei diversas vezes e não fiz, porque eu não sou santo, tá? Mas das vezes que eu fiz, eu clamei ao Senhor. Quantas vezes meus filhos foram curados pela oração? Eu fui curada, a Maísa foi curada. Quantas vezes? Aconteceu às vezes também que eu orei e não foi curado. E eu orei mais uma vez, não foi curado. Eu levei no médico, tudo bem. Mas a minha parte eu fiz. Eu clamei, eu busquei, eu orei. O que temos feito, irmãos? O que temos feito? Quando olhamos para o orçamento, dizemos: esse mês deu ruim. Até que nós temos orado ao Senhor primeiro: Senhor, me dá sabedoria para lidar com as minhas finanças. Senhor, me ajuda, Senhor, está difícil. Eu tenho sido impulsivo, Senhor, a culpa é minha, Senhor. Eu tenho... Não. Vou lá, vou pegar um empréstimo. Vou pegar emprestado para alguém. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou comprar, depois eu vejo se eu pago. Tudo menos consultar o Senhor. Aí tudo dá errado, irmãos, na nossa vida. Aí nós perguntamos para Deus: por que, Deus, que eu cheguei nesse ponto? Se andarmos com Ele, Ele andará conosco, irmãos. Essa é a condição. Agora queremos fazer tudo do nosso jeito, e quando a bomba explode, nós perguntamos para Deus: por quê? Irmãos, tudo é uma consequência. Tudo é uma consequência, tudo é uma plantação que nós fazemos e que nós vamos colher. Nós vamos colher, irmãos. Então, antes de tomar uma decisão precipitada, antes de fazer as coisas erradas, nós precisamos consultar, precisamos clamar ao Senhor, buscar o Senhor primeiro de tudo, irmãos, e não endurecer o coração, como Asa fez, ao ponto do Senhor repreender, ele não conseguir discernir a voz do Senhor. Amém? Para encerrar, irmãos, abra comigo em Mateus, capítulo 11. Mateus 11, versículo 28. Vamos ler então. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Essas são palavras de Jesus, irmãos. Nós precisamos descansar nele. Nós precisamos clamar a ele. Ele nos ouvirá. Amém? Vamos levantar? Eu não posso deixar de terminar essa ministração sem oferecer para quem deseja, nesse momento, receber oração. Quem está aflito, quem está passando por alguma situação de dificuldade, deseja uma resposta do Senhor, uma ajuda do Senhor, pontual, específica. Então, se alguém aqui precisando, eu peço que venha até aqui à frente. No altar do Senhor. Se há alguma resposta, quem sabe, que estão esperando de Deus em alguma circunstância, algo que tem clamado ao Senhor, quem sabe não tem ouvido a resposta de Deus, vamos clamar essa noite, irmãos. Vamos clamar. Quem sabe tem faltado fé para você, para olhar as circunstâncias de crer no Senhor. Você quer pedir mais fé ao Senhor? Venha buscar ao Senhor nesse momento. Venha clamar ao Senhor. Eu peço que os irmãos venham impor as mãos, esses amados aqui. Deus, nós queremos te apresentar, Deus, nossas vidas, em especial esses amados irmãos que estão aqui, na tua presença, Senhor. Que o Senhor venha tocá-los, o Senhor venha tocar-se profundamente, Senhor. Não sabemos o que eles precisam, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração deles, a angústia, a necessidade de cada um deles, Senhor Deus. Deus, agora eu peço, alivia os fardos, as cargas, Senhor Deus. Renova, restaura, Senhor. Derrama o teu óleo, Senhor Deus, o teu bálsamo sobre eles, Senhor Deus. Todo o peso, toda a carga que eles têm levado, Senhor, têm tentado levar sozinho, que eles depositem nessa noite, diante de Ti, os seus fardos, Senhor, para que o Senhor venha aliviar as cargas deles, Senhor, e o Senhor venha ajudá-los nas suas batalhas, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus, renova, restaura cada vida que está aqui, Pai, clamando a Tua presença. Eu peço em nome de Jesus, que a cura, que a restauração, que o renovo do Senhor venha sobre cada um deles, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, que a Tua resposta venha, Senhor, e o Senhor fale agora, e o Senhor venha ministrar com eles, Senhor, que haja restauração aqui nesse lugar, que haja cura aqui nesse lugar. Pai, clamamos a Ti, Tu és o Deus que luta as nossas guerras, Senhor. Nós clamamos pelo poderoso nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco aqui nesse lugar, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou tremendamente, Senhor, e nós ouvimos a Tua voz, Senhor, e queremos colocar a Tua voz em prática em nossa vida, Senhor. Queremos, Senhor Deus, dentro da Tua palavra agora, abrir nosso coração, Senhor Deus, e nos render totalmente a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e não esqueça de falar comigo, tá? E se dispor nessa obra aí, até semana que vem. Deus abençoe, queridos, uma ótima semana.